chega pra cá, está começando mais um Roots Podcast, o seu podcast agro, eu sou o Douglas e estamos no episódio de número 95 episódios, já se foram 94, bora para mais uma semana, bora para mais um assunto extremamente relevante para o nosso agronegócio. Hoje estou aqui mais uma vez, é um prazer estar na presença dele, Felipe Soares, engenheiro agrônomo, pós-graduado em fisiologia vegetal, sócio proprietário da Sim Tecnologia, que atua nas áreas de consultoria agronômica, agricultura de precisão e manejo hídrico. Hoje a gente vai falar sobre avanços tecnológicos na pecuária leiteira. Seja muito bem-vindo, mas já tá de casa, Filipão, seja muito bem-vindo. Já tem uma parte do Roots no meu coração, Aí sim, seja muito bem-vindo mais uma vez. Falamos sobre drone agrícola no nosso último episódio, foi muito legal, inclusive ele está aqui... tá de figurante aí. Tá de figurante aqui, tá adornando aqui o nosso estúdio hoje. E hoje a gente vai falar sobre avanço tecnológico na pecuária leiteira. Filipão, seja muito bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Boa noite, Douglas. Boa noite, Faelo. Vamos junto. Vamos mais um assunto que para nós aqui na nossa região tem muito peso, né? Sim. Nós estamos hoje na maior bacia leiteira do Brasil e a gente percebe a movimentação muito boa. Porém, tarde, às vezes, mas, né... Nunca é tarde. Mas que faz necessário para ter uma produção sustentável, né? A pecuária leiteira precisa muito desse cuidado. Legal, maravilha. Eu quero de antemão aqui já agradecer a todos os nossos parceiros, a todas essas empresas que apoiam o Roots Podcast e apoiam também o nosso agronegócio, Pneus União e Firestone AG, Sebrae Minas, Faelo Filmes, Baú, Cultura Agromais e Anatomic Gel. Obrigado, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, obrigado por fazerem parte dessa história. Já vou falar um pouquinho mais no detalhe de cada um de vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se você ainda não curte, não comenta e não compartilha os nossos conteúdos, considere fazer isso, considere apoiar o nosso movimento. A gente está presente aqui toda quarta-feira, já se passaram 94 episódios, um monte de gente legal já passou por aqui, um monte de assunto legal sobre a nossa agricultura, sobre o nosso agronegócio, também já foram debatidos aqui, e hoje o cenário é sobre pecuária leiteira. Pecuária leiteira que na maioria das vezes, Filipão, quando a gente fala em pecuária leiteira, muitos podem ainda pensar e olhar aquele cenário do produtor que tira o leite na mão, remeter a processos arcaicos, remeter à rusticidade, à simplicidade, e esse cenário ele ainda existe, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um cenário tecnológico, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um avanço, hoje a gente vai falar sobre uma pecuária leiteira profissionalizada. E muito bem contextualizado por você, estamos situados em Patos de Minas, Minas Gerais, e quando a gente engloba aqui alguns municípios ao nosso entorno, na nossa micro-região, nós estamos falando na principal bacia leiteira do nosso país. Muito bom. O que dá para você falar para a gente, ô Felipe? Faz aí uma introdução sobre esse cenário, você que está na prestação de serviço, assim que está dentro desse movimento tecnológico, como é que você tem visto o cenário de pecuária leiteira? Então, Douglas, o start do pecuarista de leite aí, né, dessa movimentação do produtor que é, entre aspas, ele é refém do mercado, né, a gente vê um cenário de avanço muito grande nessa questão animal, né, como se diz, da porteira da ordenha para dentro, né, uma genética muito bem avançada. Há alguns anos isso já vem sendo trabalhado, assim, né? Sim, com profissionais aqui na região muito fortes nesse cenário, geneticistas, médicos veterinários específicos em nutrição animal, específicos em fisioterapia. Esses dias a gente visitou uma fazenda, a vaca estava com problema no casco e tinha um médico que tinha um especialista em fisioterapia manuseando ali, igual a gente faz, né, no ser humano. O conforto, o bem-estar animal que está cada vez maior, né? E assim, para você que não entende e que fala bobagem igual alguns ainda globais, tem. né? Vem para cá, vem para a comunidade pra gente entender, para ver o que é realmente a produção de um leite de qualidade, para entender e não sair falando bobagem aí. E o avanço do produtor, ele teve muito nessa questão do animal, né? Às vezes genética e tal. Às vezes o médico veterinário que fazia a recomendação de um corretivo de solo, de um adubo de plantio, e aí a gente percebe, né, desde a criação da Sim, uns 2 anos para cá, né, até um pouco mais, é que o produtor ele tá avançando na questão do manejo, porque ele tá vendo que pequenos esforços que ele faz na questão de uma correção mais bem
feita uma diagnose de solo, uma diagnose de planta, ele está conseguindo ter um up de produção, né? Dar um incremento de produção, e não só de volumoso, e sim de materiais com uma bromatologia maior, uma palatabilidade para a vaca melhor. Então, assim, o produtor ele está começando a navegar nesses cenários. Hoje a gente tem aí, cara, contratados quase 2.000 hectares de consultoria voltados à silagem, Olha à só. produção de silagem, né? Então o produtor ele está juntando a profissionais que tenham a parte de nutrição de plantas mais nutrição animal para afunilar a questão de produção dele. E com um alinhamento muito tranquilo, viu, Douglas? Que legal, maravilha. Dá pra gente falar então que o produtor de leite, que até então esteve muito atento ao animal, à genética, à criação, e todo o cenário do animal, agora também tem se preocupado muito com a parte de alimentação e se preocupado num nível de detalhe com a parte de nutrição, né? Sim, sim. Hoje a gente tem aí áreas dentro da SIM que o produtor tem 17 hectares. E ele faz agricultura de precisão. Olha só. E ele aplica em taxa variável. Olha E só. ele usa o drone para pulverizar. Uma área de 17 hectares que é um pequeno produtor que a família dele depende daquele sustento. Então, assim, ele percebeu que se ele não for atrás desse mercado, e aí fica uma ressalva, talvez até uma crítica para as revendas aqui da região, o mercado meio que deixa o produtor... Vai isolando, né? Esse produtor. É um pequeno produtor, mas é aquele que paga em dia. É aquele que recebe de forma mensal da fornecedora Sim. de leite, né, de quem capta o leite. Então, assim, a gente começou a enxergar essa lacuna, assim. de estar colado nesses produtores, porque não só por essa questão financeira, mas também de propósito nosso, assim, de desenvolver esse mercado e levar essa tecnologia que atende o grande à mesma tecnologia que atende o pequeno. Que legal, que maravilha. Parabéns por isso. De fato, o cenário de atendimento dos pequenos produtores, ele não é tão enxergado, né, Não, por essas infelizmente não. distribuições, para o cenário macro, e é importante ter essa visão idealista, eu diria. Sim. Até, de levar a tecnologia para também essa fatia do mercado extremamente importante. E é legal entender, assim, você está falando de um produtor de 17 hectares, que quando a gente pensa em nível de extensão, é um produtor com uma pequena área, mas já é um retrato de tecnologia nas mais diversas frentes de uma pequena propriedade. Fala um pouquinho mais disso, Felipe. Se a gente chegar lá hoje e falar de agricultura de precisão, de amostragem de solo georreferenciada, ele dá aula para o produtor grande que às vezes tem tudo de uma forma facilitada, mas que às vezes não valoriza aquilo que se é feito dentro da fazenda, né? E esse cenário ele tem mudado. Nós fizemos alguns eventos, Douglas, aqui em Patos, né, em parcerias com alguns laticínios. Aí o primeiro deu 40 pessoas, o segundo 85. Né? Recentemente a gente fez um lá na região do Carmo, deu 480 inscritos. Que legal! Então, assim, é uma ascensão dessa cadeia. Uma sede, né, pô? De conhecimento. Lógico, lá nesse evento maior, foi um dia todo, não tinha só a gente, né? Tinha gente falando de reprodução, tinha gente falando sobre cuidados, né, com a nutrição animal, e nós estávamos no nosso stand falando de tecnologia, né? Era um circuito fechado, aquele que passava em todas as tendas. E a gente comunicou para esse volume de pessoas, transmitindo uma mensagem que sim, a tecnologia ela veio para a mão do produtor de leite também. Legal. Você falou sobre os laticínios e eu queria que a gente abordasse um pouquinho esse cenário, porque eu percebo também um movimento de alguns laticínios em uma agricultura responsável, uma agricultura que está preocupada com planta de cobertura, o laticínio auxiliando algumas frentes de produtores em buscar mais tecnologia, entendendo que se o produtor tem mais tecnologia, se ele investe em buscar mais conhecimento, automaticamente ele aumenta a produção de leite, automaticamente ele aumenta a qualidade do leite, e isso retorna também em benefício para o laticínio, e todo mundo sai feliz nessa. Fala um pouquinho sobre esse cenário de laticínio, de preocupação, de trabalho. Douglas, assim, a cadeia do leite, ela conseguiu entender que é uma engrenagem, né? Se o produtor ele produz mais fibra, volumoso, um material de qualidade para a nutrição da vaca, se a vaca tem uma condição de ter uma genética boa de quilo-litro leite dia, o leite vai sair com custo-benefício para o produtor e para o laticínio mais barato, ou na ponta ele vai estar mais barato, a gente compra esse leite na ponta
mais barato. Legal. E aí o movimento, ele é um ciclo Virtuoso, né? virtuoso, né, de produção que vai girando isso e vai tendo esse cenário. E as grandes multinacionais, né, a gente cita aí a Nestlé, Uhum. a Scala, a própria Itambé, ela tem hoje uma preocupação muito grande com o carbono que se é gerado dentro da cadeia, como um todo. E aí esse carbono, a gente infelizmente não consegue mensurar ele ainda no nível desde a produção do fertilizante até a chegada na fazenda, mas dentro das áreas de agricultura de precisão, por exemplo, dessa comunidade da pecuária, a gente percebe o avanço na amostragem de solo que sai daquela parte da taxa fixa, que é aquela uma única Sim. amostra por talhão, e aí ele aplica como um todo, a gente começa a tratar o solo na parte de correção e nutrição de uma forma específica a respeitar a dose certa, na época certa, na fonte certa e no local certo. Então a gente consegue respeitar esses 4 Cs, que é o princípio de uma agricultura sustentável. A partir desse momento que a gente tem essa questão da aplicação em taxa variável dos corretivos, a gente já reduz muito a emissão de crédito de carbono. A emissão de crédito de carbono, não. A emissão de carbono. Do carbono Uhum. propriamente dito, que aí vai contribuir para ter um crédito de crédito. carbono maior. E aí esses grandes laticínios, eles têm tido essa preocupação porque assim, está sendo cobrado de forma até internacional. Uhum. O consumidor lá na ponta está cobrando e está vindo em efeito cascata. Todo mundo hoje sabe que o Brasil é o celeiro do mundo. Então, assim, as grandes multinacionais estão fora do Brasil, né? Vamos citar um exemplo aí, a Nestlé, e ela traz isso de uma forma que meio que obrigação do produtor da Nestlé entregar um cenário mais sustentável. Ela firma compromissos e isso vem cascateando até chegar lá no produtor. Até chegar no produtor. Tanto é que ele é valorizado... Mas existe uma contrapartida de valorização. Ele é valorizado, né, em diferentes modalidades, né? Salvo engano, se eu estiver errado, me perdoe, mas é diamante, ouro, prata, bronze, e aí cada etapa dessa tem uma valorização a mais de um peso em função financeiro do leite que é recebido. E isso vai falar em tecnologia, vai falar em planta de cobertura, vai falar em agricultura, vai falar em carbono, vai falar em um monte de cenário, mesmo para aquele produtor, para aquele pecuarista pequeno, justamente para ele poder se enquadrar nesses cenários. Legal. Hoje, por exemplo, nós temos um cliente de consultoria que ele já está 2 anos com a gente, ele conseguiu fazer um afinamento do plantel de animais dele, né? Ele tem essa demanda da silagem do grão úmido para 1 ano, e através das ferramentas de agricultura de precisão, através de um manejo nutricional e de defensivos mais bem elaborado com a gente na parte da consultoria, o que nós produzimos no verão, ele consegue nutrir o plantel de animais dele até a outra safra. Olha só. E aí ele abriu mão da safrinha. Então a safrinha, que é um risco, né? Que já vem sendo um risco nos últimos anos, tem dado errado em alguns grandes anos aí. E esse ano ainda mais. Então o que a gente consegue fazer hoje? É um talhão, é uma área dele que tem uma necessidade de um incremento de matéria orgânica. Então vamos colocar uma planta de cobertura lá que vai potencializar a matéria seca, né, daquela área, para se tornar uma área com uma matéria orgânica mais bem ajustada. A gente sabe que a matéria orgânica demora, mas é um trabalho a ser feito. É uma área que está com problema de nematóide. Opa, então vamos escolher uma planta de cobertura, uma crotalária, que vai ter um fator de reprodução desse nematóide reduzido. E tudo isso em áreas de produção de leite, que a gente via no café, vem muito bem, o abacate vem muito bem, as áreas de soja com o consórcio, e agora está chegando, né, na pecuária leiteira também a tecnologia para isso. Que legal, cara, maravilha, muito bom, muito bom. Eu vou aqui aproveitar, ô Filipão, eu vou já falar um pouquinho aqui sobre os nossos parceiros. Para você, tá aqui o nosso hall de parceiros. Toma uma aguinha aí, fica à vontade, Filipão. Vamos falar sobre a Baú, que há 38 anos atua no agronegócio brasileiro, são especialistas na produção dos mais nobres cafés que o Cerrado Mineiro há de produzir com bastante sustentabilidade, humanização, mesclando a modernidade com as suas raízes, com as suas tradições. A Baú é referente em diversos mercados no exterior e também estão presentes nas cafeterias, nas mais diversas cafeterias do nosso Brasil. Ficou curioso?
Quer conhecer um pouquinho mais sobre a Baú? Posiciona o celular no QR Code, clique no botão, no link que está aqui abaixo, você vai ser direcionado direto para as redes sociais dele. Você vai ver um monte de universo legal de produção de café, um monte de foto legal, para você entender um pouquinho dessa humanização que a Baú proporciona para todos os envolvidos. Um abraço a todos da família Baú, tamo junto. Cultura AgroMais. A Cultura AgroMais é uma empresa com soluções agronômicas, financeiras e tecnológicas para as lavouras. Tem como lema entender, acompanhar e entregar o que há de melhor para o produtor rural, que de fato é o grande protagonista do nosso agro. A equipe está presente no campo, buscando sempre uma agricultura com identidade, serviços e soluções para atender com qualidade. O objetivo é acompanhar o manejo de perto, de forma técnica, para o aumento efetivo da produtividade, sem esquecer, é claro, da rentabilidade. Atualmente a companhia já está em franca expansão, já são 10 unidades, patrocínio onde é a matriz, Patos de Minas, Coromandel, Uberaba, Conceição das Alagoas, Pirajuba, Capinópolis, Araxá, Santa Juliana, já estão presentes também no estado de São Paulo, em Ituverava. Quer conhecer um pouquinho mais sobre a Cultura AgroMais? Posiciona o celular no QR Code, clique no link que está aqui abaixo, você vai ser direcionado também para as redes da Cultura AgroMais. Tamo junto, Cultura. Anatomic Gel. Anatomic Gel, você já conhece as botas e botinas da Anatomic Gel? É muito fácil falar de um produto que eu uso já há tanto tempo e é um prazer agora falar sobre essa parceria também comercial. As botinas e botas da Anatomic Gel são confeccionadas em couro de altíssima qualidade. O seu revestimento interno também é feito em couro, o que deixa o calçado mais confortável para o uso diário, um calçado extremamente estiloso também. Um detalhe que a gente sempre relata também é a borracha em gel que acompanha, que está presente no solado, que deixa o produto muito mais resistente, muito mais durável. Há 25 anos a Anatomic Gel se propõe a produzir os calçados mais confortáveis do mercado. Já são mais de 60 países que já usam Anatomic Gel e você também merece essa experiência. Estamos com cupom de desconto, hein? Cupom de desconto. Falando em desconto, todo mundo gosta, né, Filipão? Opa! Falou em desconto, falou a língua do brasileiro, hein? Roots 10 para você ter 10% de desconto na loja eletrônica da Anatomic Gel. Posiciona o celular no QR Code, clique no link que está aqui abaixo, vai ser direcionado para a loja. E aqui a gente fala das botas, a gente fala das botinas, mas lá no site tem uma infinidade de itens lá, um monte de acessório, um monte de outro tipo de calçados também. Vale a pena você conferir, para você se presentear, para você presentear aquele amigo e ente querido. É uma excelente opção de presente, hein? Faelo Filmes. A Faelo Filmes é uma empresa especializada em eternizar grandes momentos. Estão há 10 anos atuando no mercado de Patos de Minas e região, levando o que há de melhor em filmagens de casamento. Aí está a especialidade da casa, em filmagens de casamento, eventos empresariais, transmissões de lives. Faz toda essa captação de imagens também para podcast, produção de podcast. O homem tá chique, hein? O homem tá chique. No agro também atua com captação de imagem por drone. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o cenário, sobre o trabalho da Faelo Filmes, posiciona o celular no QR Code, manda uma mensagem para a Nayara, porque você vai ser muito bem atendido. Você vai ver um monte de filmagem, um monte de cenário legal no Instagram, tem um monte de coisa legal aí. Anderson e Nayara, muito obrigado pela parceria de sempre. Vamos falar sobre o Sebrae, agronegócio e Sebrae, o nosso compromisso com o agro mineiro. O Sebrae Minas reconhece e valoriza a importância do agronegócio para Minas Gerais e para todo o Brasil. Por isso, firmamos um compromisso de ajudar e criar um agro diferente a cada dia e melhor. Trabalhamos para valorizar a força do empreendedorismo dos produtores, das cooperativas, associações e agroindústria. Empreendedorismo é a chave, empreendedorismo é a palavra-chave do Sebrae. O resultado são produtos incríveis, saudáveis, acessíveis e que promovem a sua origem. O Sebrae quer ser capaz de inspirar o agro para que esteja sempre na vanguarda através de iniciativas sustentáveis e humanas. Tamo junto, Sebrae, tamo junto. Posiciona o celular no QR Code, você vai conhecer uma ferramenta legal demais do Sebrae. Tamo junto, a ferramenta que tá aí é a ferramenta do Educampo. Inclusive, a gente gravou 2 episódios do Educampo. A gente falou sobre o Educampo Leite, a gente também já falou sobre o Educampo Café. Foram dois episódios super legais. Participou aqui o pessoal do Sebrae, o pessoal que está na linha de frente do Educampo, falando sobre gestão da pecuária leiteira. Foi legal, hein? Falou muito sobre número, falou muito sobre a parte financeira, sobre a gestão da pecuária leiteira. Falamos também sobre a gestão da cafeicultura. Tamo junto. Vamos falar agora do nosso parceiro
Pneus União e Firestone AG. Pneus União está no mercado há 42 anos, são especialistas em pneus e manutenção de pneumáticos. É representante dos pneus agrícolas da multinacional Firestone AG. A Firestone está no mercado há mais de 100 anos, são referência no mercado de pneus agrícolas e trabalham com a missão de servir a sociedade com qualidade superior. Qualidade em tecnologia que as pessoas de fato podem confiar. Pneus União tem o intuito de melhorar a segurança, maximizar a força dos maquinários, dos implementos disponíveis no mercado, potencializar os lucros, potencializar as colheitas, reduzir os custos e, acima de tudo, com vista para a proteção do meio ambiente. A Firestone é uma marca líder em pneus agrícolas na América, ela é inovadora no segmento de pneus agrícolas, tem uma fazenda só de teste lá em Ohio, que fazem testes lá sobre a parte de maquinário, a parte de pneumático. Pneu não é tudo igual. Você, produtor rural, você que cota aí os pneus para o produtor rural, saiba que pneu não é tudo igual. Tem um monte de conta legal que dá para fazer para falar em redução de custo, que dá para falar em eficiência de máquina. Manda uma mensagem pro Pedrão, posiciona o celular no QR Code, você vai ser direcionado direto pro WhatsApp lá do Pedro, que é o proprietário da Pneus União. Ele vai tirar todas as suas dúvidas sobre o cenário de pneus agrícolas. Manda uma mensagem para ele que você vai ser muito bem atendido e com uma competência incomparável. Tamo junto, obrigado Pedrão, obrigado a toda a família da Pneus União pela parceria. Filipão, pecuária leiteira. Pecuária leiteira é um cenário que eu gosto bastante de conversar. Trabalhei uma temporada no Carmo do Paranaíba, tive muito contato com esse universo e ali eu tive uma grata oportunidade de conhecer produtores rurais extremamente preocupados com isso que a gente está falando aqui hoje. E esse cenário me deixa muito feliz a gente trazer. A gente teve aqui uma participação lá no início do Roots Podcast, tá lá nos primeiros episódios lá do Eudes Braga, um cara que eu sempre gosto de falar sobre referência. A gente teve aqui também a participação do Makoto Sekita, lá em São Gotardo, um grande produtor de leite, extremamente preocupado com a pauta tecnológica. E a gente criou aqui dois paralelos do universo de extensão, o Makoto Sekita como representante do grupo Sekita, sendo um mega empresário na pecuária leiteira, e o Eudes Braga sendo um grande produtor da pecuária leiteira, mas numa extensão menor de produtividade, mas ambos com índice tecnológico lá na tampa, um índice tecnológico muito alto, e é muito legal a gente entender esses dois cenários. E eu lembro que o Makoto referenciou o Eudes Braga na época sobre a parte de qualidade, o Eudes ficou super feliz na parte de tecnologia, e é muito legal a gente entender que a tecnologia e a prestação de serviço, ela cabe em qualquer cenário de produção, independente do tamanho, né, Felipe? E assim, separados por produtos finais, né, o Makoto focado mais no leite, Sim. O Eudes focado mais no queijo, né, e assim, hoje a gente tem o prazer de falar que atende o Eudes, né, na região do Carmo. Um abraço, grande Eudes, muito bom, muito bom. Um queijo de altíssima qualidade, eu apanho o dia que eu vou no Carmo, eu trago um queijo do Eudes. Aí sim. E assim, o cenário ele é visto dessa forma, Douglas, dois produtores que têm cada um o seu foco, né, de forma distinta, um na parte de leite mesmo, focado, o outro na parte de queijo, que tiveram avanços na parte de nutrição de animais, né? O Makoto, por exemplo, genética e tal. Makoto, por Muita exemplo, preocupação na genética. Vende hoje, né, reprodução de sêmen de gado de alta qualidade na parte leiteira, e que também atentam hoje para o cenário da produção. O Eudes também está focado na genética também. O queijo é extremamente importante para a operação. Eu lembro muito do Eudes falar. A gente está muito focado no Eudes como queijo, mas ele também focou muito em genética e ele faz um baita serviço também em genética. Até porque para entregar o queijo do padrão que ele entrega, a genética tem que acompanhar. E o que chama a atenção é que a questão do Eudes, por exemplo, é um cenário tradicional da nossa região. Um produtor que tem um volume de área, digamos, limitado, do ponto de vista de extensão. E até de ponto de vista estrutural de organização, né, áreas picadas, né, separadas, e que consegue produzir em alta escala. A parte de qualidade de silagem, a parte de qualidade e volume com qualidade. E aí a gente começou a entender o que o Eudes fazia para levar isso como exemplo, porque, como o Makoto mesmo disse, são duas pessoas de referência. E a gente começou a enxergar gargalos, Douglas. Por exemplo, a gente começou a entender que o produtor que ele não tem
a capacidade de entender a vantagem que a agricultura de precisão traz, às vezes não adianta a gente falar sobre nutrição de planta voltada a uma fisiologia vegetal. Uhum. Se ele não entender lá o básico, a parte basilar. Aquele produtor que ele tem consigo a necessidade de fazer agricultura de precisão e às vezes ele não faz por conta da operacionalização, que é a distribuição de taxa variável, vamos pegar na mão dele, vamos trazer parceiros para dentro do negócio. Hoje a gente tem 2, 3 parceiros que fazem essa prestação de serviço de forma terceirizada. Da aplicação. Já já a gente vai ter que colocar mais essa ferramenta dentro da SIM, não tem como fugir disso. É um gargalo a parte de aplicar. Sim, porque aí tem a questão das áreas, a parte de geografia. Hoje, para ter um rendimento operacional maior, tem que ser através de um caminhão, porque o caminhão não fica refém de frete, né? Mas ele lá na frente, às vezes, ele já compacta mais o solo. Então, assim, a gente sempre tem que medir todos esses parâmetros para tomar essa decisão, mas dentro do nosso planejamento de empresa, a gente já vê que tem que ter essa necessidade de assim ter dentro do seu portfólio de serviço aplicação em taxa variável. Legal. E aí esse produtor ele já está preparado para ouvir mais sobre um híbrido que vem de diferente no mercado, fazer um manejo com microelemento que vai ter essa questão de tirar, né, o estresse oxidativo da cultura, e tudo isso vai potencializar o final da produção o que ele realmente precisa, que é boia, que é silagem de qualidade, para ele implementar. Então o primeiro passo nosso foi diagnosticar isso, até dentro da SIM. Opa, peraí, vamos dar a ração de acordo com o que a produção tem, né? Para aquela vaca que produz mais, vamos dar aquela ração. E aí a gente montou esse mapeamento dentro da SIM para levar a tecnologia de acordo com aquilo que precisa. Então, por exemplo, hoje a gente sabe os produtores que a gente pode chegar e falar sobre o drone, falar sobre agricultura de precisão. Um trabalho que a gente tem feito na parte que veio da cafeicultura, né, com a parte de montagem de linha, de colocar a linha do plantio, né, de forma georreferenciada. Hoje a gente consegue entregar um mapa de plantabilidade para o produtor, colocar no GPS da plantadeira dele, produtor de leite. Olha só. Então a gente vai com os equipamentos, faz o dimensionamento da área e faz para ele um mapa de plantio, para ele não é em taxa variável, né? O plantio em taxa variável ainda não chegou para nós de uma forma tão incisiva para a nossa região, mas ele tem um mapa linha a linha para ele plantar de uma forma otimizada, né? Ele faz o investimento uma única vez, porque a estrutura de máquina ele já tem. Então a gente consegue hoje entregar até isso para o produtor. Olha só, que o título do episódio, Avanço Tecnológico na Pecuária Leiteira na Prática mesmo. Você imaginava um produtor, por exemplo, de leite, ali 100, 150, 200 hectares, ter condição de ter um mapa de plantio? Que legal, cara. Então, assim, a gente conseguiu separar isso dentro da SIM e saber ofertar de forma diferente para cada realidade. Maravilha. A gente falou um pouco sobre drone no último episódio. E onde é que entra a aplicação, o drone dentro desse universo de tecnologia na pecuária leiteira? Foi uma ferramenta que encaixou dentro do cenário? Fala um pouquinho sobre essa ferramenta. O cenário do drone, ele vai muito de encontro ao avanço, né? O produtor que ele fazer conta, por exemplo, do amassamento do milho, um alto teto produtivo, a gente já chegou aí em casos de 12% de perda por hectare. Por amassamento. Por amassamento. Isso não é dado, Douglas, eu não estou te falando um dado que a gente ouviu falar. É dado que a gente mensurou nas áreas que a gente trabalhou. Então vamos pegar para a conta ficar redonda aí, vamos por 10%. Se o produtor tá em uma produção de 150 sacas de milho por hectare, ele está perdendo 15 sacas. O que isso está trazendo de perda em função do benefício da utilização do drone, né? Felipe, ele não consegue fazer todas as pulverizações, vai sair mais caro. Mas se ele colocar na ponta do lápis o que ele paga no trator, no autopropelido, o que ele paga no drone, com o amassamento, a aplicação via drone ela se paga tranquilamente. Aí precisa fazer uma aplicação do início ao fim para não ter nenhuma entrada, do início ao fim para ele não ter nenhuma entrada. Hoje a gente tem produtores de leite que já, pela forma que a gente trabalha, com a seriedade que a gente fez naquele último episódio, que já falou assim, a minha pulverização ela está entregue safrinha para você. Ele não tem mais ele tem o equipamento para um apaga-fogo, aí inverteu. O drone virou a ferramenta dele
e a barra virou o apaga-fogo. Quando não der certo e tal. Felipe, tá atrasado, você vem, não vem? Como que é? Tá chovendo aqui, não tá aí, eu vou fazer com a minha barra aqui. Mas a gente já tem contratos dessa forma, 4, 5 pulverizações por safra de produtores de leite que não querem amassar lá, para não ter esse prejuízo de 10% aí no mínimo. E isso a gente tá falando, Douglas, só do amassamento, porque tem a questão de aplicação mais bem precisa, né? Uma precisão eficiência maior, de fato, eficiência maior, e muito em função da compactação de solo. Porque o que o produtor de leite sofre bastante é com a compactação de solo, né? E a gente, infelizmente, não consegue mensurar a tempo de ele corrigir aquela compactação entre uma troca de safra e outra. Ele vai tomar essa decisão de uma gradagem, de uma subsolagem, né? Pós-safrinha, quem faz o uso da safrinha. Então, isso reduz bastante essa questão de compactação também, né? Quanto pesa um trator, né? Por mais que tenha o nosso parceiro para fazer o estudo da compactação, mas quanto pesa um trator passando a barra, depois vem o processo de ensilagem, o transbordo. Então, tudo isso ele entra hoje, o produtor de leite, ele faz essa conta maior do que o próprio produtor de cereais. Cara, que legal pensar que, principalmente para você em casa aí que está pensando sobre o cenário da pecuária leiteira como um produtor que está preocupado só lá no curral tirar o leite, ou no freestyle em tirar o leite, vai muito além disso, que a gente está falando de um avanço lá no campo, um avanço tecnológico no campo. A gente já passou aqui por diversas ferramentas. As indústrias também se profissionalizaram muito na pecuária leiteira, desde o movimento de produtos, a parte de sementes também trazendo um monte de tecnologia, pesquisas voltadas para a pecuária leiteira, pensando em bromatologia, pensando em qualidade final desse mercado. É um mercado se profissionalizando também no campo e isso é muito bom a gente ouvir falar sobre isso, Felipe. E assim, a gente vê muito na questão de semente, né? Eu costumo, os produtores, esse milho de dupla aptidão. Cara, o milho de dupla aptidão, ele é igual o pato. Ele nada, ele voa, ele corre, mas não faz nada bem. Então, qual que é o seu... A gente pergunta pro produtor, qual que é o seu mercado? O meu mercado é leite. Você precisa de quê? Preciso de uma alta qualidade de silagem com um volume ok. Então, vamos pro milho de silagem. Mas ele não tem uma resistência à cigarrinha. Vamos trazer manejos que tenham a condição da cigarrinha ter um ataque, mas que seja menos efetivo na parte da infectação, né? Da infestação da cigarrinha na área. E aí a gente monta esse manejo, estrutura isso para o produtor e ele vai. E aí esse avanço que você está falando. As próprias multinacionais de híbridos, elas têm olhado para a pecuária leiteira, né? Com carinho, mais bem elaborado para lançar esses materiais que hoje tem, né, desponte no mercado e que a gente tem que condicionar a nutrição de planta também a isso. Porque não adianta também, Douglas, a gente ter um potencial aí de 200 sacas, 220 sacas de um híbrido, 60, 70 toneladas de silagem e continuar com a cabeça nutrindo para 30, para 40, né? Exatamente. Então tem que fazer esse ajuste para ter uma altos nutrição. Tetos produtivos pedem também um carinho especial em nutrição, pedem um carinho especial em relação a tirar de fato o investimento do bolso. Um alto investimento. Muito bom, Filipão. O que mais, cara? O que mais? O que dá pra gente falar um pouquinho? Vamos falar um pouquinho da SIM, vamos falar um pouquinho das prestações de serviço. Você mencionou um pouco desse cenário. O que a SIM hoje tem de ferramenta prática para a pecuária leiteira? Como é que funciona essa parte de consultoria? Como é que funciona a parte de aplicação de drone? Como é que o pessoal entra em contato? Beleza, show de bola. Vamos lá, Douglas. Hoje nós, na parte da consultoria, a gente só não colhe, né? A parte de serviços, a gente não tem ainda não tem essa oferta, né? O Eudes foi até um cara que brincou comigo, falou, você tem que colocar aí uma ensiladeira para nós, né? Uma automotriz. Eudes, vamos devagar, o santo é de barro, né? Mas a parte de diagnóstico, Douglas, ela avançou muito nessa parte da agricultura de precisão. Então a gente tem condição de entregar uma diagnóstico de uma forma técnica e sem vínculo comercial para o produtor. O que é o sem vínculo comercial? Eu não represento nenhuma bandeira comercialmente falando. Puramente prestação de serviço, preocupado com o produtor. Com a parte técnica do produtor. Então a gente parte desse cenário, da parte da amostragem de solo, né, fazer uma diagnóstico bem feita. De forma geral, esse ano, né, o 23, 24, nós fechamos com 16 mil hectares amostrados, aproximadamente aí 9.500, 9.800 amostras, né, dentro desses 16 mil hectares. E aí, a partir disso, a gente começa a fazer os planejamentos para os produtores. O produtor contratou assim, independente se ele vai fechar ou não a consultoria, ele recebe um planejamento de correção de solo e nutrição de plantas.
né? Então ele vai ter ali a parte de calcário e gesso, recomendado para ele aplicar em taxa variável, com a confecção dos mapas de distribuição em taxa variável, e a parte nutricional, que é a parte de base, de plantio, fertilizante de base, e a parte de correção do cloreto, né? E a gente falou muito a questão no episódio passado da importância do boro hoje, viu, Lexita, Sim. né, que a gente coloca isso também dentro dos manejos como oferta de entregar para o produtor essa ferramenta Uma tecnológica. dificuldade muito grande de aplicação mesmo. aplicação. E a agricultura de precisão, a aplicação via drone vem facilitando esse movimento, né? E assim, Douglas, o boro a gente vê trabalhos daquele produtor que faz o Lexita e do que não faz, cara, não é promessa, mas assim, é 5 a 10 sacos. É diferente. É nítido. Se a gente pega a área que às vezes o produto acaba, porque a Lexita também hoje ela é uma escasso. Uma matéria-prima escassa, né? Então, assim, a gente vê áreas que quando o produtor faz, não faz, a gente faz as avaliações, né? Você vê a diferença gritante. Então, assim, tem que fazer. Né? O produtor tem que atentar que ele tem que fazer. A parte da compactação do solo, a gente fica refém por conta da época correta de aferição. Cientificamente falando, de parte de trabalhos acadêmicos, né? A gente tem que ter aí um acúmulo de 100 milímetros, no mínimo. O solo tem que estar na parte de capacidade de campo para você fazer essa compactação. Felipe, eu consigo fazer uma indicativo de compactação hoje, nessa época que a gente está? Setembro, agosto, setembro, outubro? Consegue. O resultado vai ser preciso? Não. Porque, na verdade... Ele vai dar uma compactação maior do que a real? Maior do que a real, porque ele está em ponto de murcha permanente. Então, os agregados de solo tendem a estar mais resistentes à penetração. Porque o penetrômetro, Douglas, na verdade, ele analisa não é a compactação, é a resistência do solo à penetração. Porque se realmente pega ele, né, o nosso, por exemplo, é digital, então ele tem duas munhequeiras que parecem de uma moto, e você faz a força frente ao solo para ter a noção de como que está essa resistência, e ele traz um índice em kPa, que é quilo pascal força. E através disso a gente tem um indicativo, através da literatura, se esse solo está ou não compactado. Então essa leitura, quando ela tem que ser feita? Novembro, dezembro, janeiro, quando a gente tem uma janela limitada, vamos dizer assim, de amostragem. De amostragem para esse indicativo, mas que é um baita resultado. Imagine você, Douglas, hoje aí um sistema de gradagem mais tranquilo, menor possível, é um consumo de 6,8 litros por hora de diesel. Imagina a gente analisar essas áreas de pecuária que tem ou não tem a necessidade de uma intervenção mecânica e o produtor deixar de gastar isso. O preço que o diesel tá, e aí a gente está falando... E para a gente saber se ele precisa entrar ou não, a amostragem essa diagnóstico de compactação. Da compactação. E aí você pega na questão não só da precificação do diesel, mas também da questão do maquinário, do desgaste, né, da emissão de carbono, entra tudo isso, né? Esse cenário da pulverização com o drone, para quem tem essa preocupação e já está nesse nível de cobrança a mais do carbono, ele vai de encontro total. Porque assim, a gente sai não só do crédito de carbono, pensando nele propriamente dito, mas também no consumo de água, porque no drone a gente reduz bastante o uso de água, né? É a aplicação mais eficiente, então a gente consegue entregar isso para o produtor. E a parte de consultoria, a nossa consultoria ela não é engessada, né? Eu acho que é também um dos nossos principais diferenciais. Se você, produtor Douglas, chegar em mim e falar assim, Felipe, vamos montar uma consultoria, vamos, o que você precisa? Eu quero te ouvir, eu tenho que entender a sua dor. Nós temos hoje produtores em consultoria que a gente cota. A gente faz papel de cotação de comprador. A parte de compra de insumos. Compra de insumos. Porque a gente vem da diagnose, vem da parte de aplicação, vem dessa questão de um ajuste nutricional fisiológico, que hoje a gente tem capacidade de mexer nessa questão de arquitetura de planta, de nutrição um pouco mais ajustada do que o próprio mercado, por não ter esse vínculo comercial, né? O produtor entende isso de uma forma diferente. E aí ele fala, cara, mas compra para mim? Compro. Assume para mim esse compromisso aí, O que é esse comprar? A gente vai entrar em contato com fornecedor A, B, C e eu entrego pro Douglas. A situação é isso. O magnésio. O magnésio aqui no A custa, um exemplo, tá, pessoal? R$10, no B 12, no C 14. Mas a tomada de decisão é do produtor. Ah, não, mas eu gosto do cara que me atende na revenda C.
é R$4 mais caro o litro, a tomada de decisão do produtor. O nosso papel de entregar a parte de nutrição voltada ao financeiro num custo-benefício, ele está entregue. Entendi. E aí todo esse acompanhamento, desde o plantio, de acompanhar a parte de plantio, a gente não costuma mexer muito nessa parte de assumir para si a responsabilidade da parte de regulagem, né? Eu já tive, infelizmente, problema em relação a isso, de às vezes o operador ir lá e mudar um botão e faltar fertilizante. Então, assim, a gente faz as avaliações para identificar se aquilo que a gente pediu está realmente caindo. É 250 quilos de MAP? Vamos fazer aqui uma avaliação. Faz o check lá e... Para ver, é 4 plantas por metro, tá dando 3,5, tá dando 5, tá dando 2, então vamos tentar ajustar. E não tem nada engessado, cara. Legal. É entregar pro produtor, claro, cada prestação de serviço tem a sua precificação, a sua valorização, né? E desde que o produtor entenda realmente o valor daquilo que está sendo entregue para ele, a gente está à disposição para somar. Maravilha. Filipão, obrigado, cara. Obrigado. Quer falar mais uma coisa sobre pecuária leiteira? Acho que a gente passou por alguns tópicos bem interessantes. Ficou alguma coisa para trás que eu me esqueci de mencionar? Nessa parte de produção, eu creio que não. Eu costumo brincar com os produtores o seguinte: a gente chega na fazenda e é muita informação que a gente leva, né? Sim. E o produtor fala: agora eu arrumei uma pessoa para cuidar do leite. Cara, não. Nós estamos da porteira da ordenha para trás. Aí sim. Que é a parte de produção, a parte de um planejamento nutricional, fitossanitário completo. A parte de nutrição animal, aspecto de leite, a gente deixa para os nossos colegas veterinários, os zootecnistas, né? Vamos cada macaco no seu galho. Muito bom, mas cada um entregando o seu melhor, o produtor, com toda certeza. A intenção é somar. A gente não tá para tirar A, B ou C, a gente tá para unir forças e levar isso, né? Essa comunicação leve, tranquila, da forma que o produtor entenda. Legal. Deixa os contatos aí, como é que o pessoal encontra vocês, ô Felipe? Hoje nós estamos nas redes sociais, né? Tem a página da Sim, @simtecnologia_, a minha é @Felipe com 2 S no final, _agro. Lá no Instagram. No Instagram. LinkedIn também a gente é muito ativo, posta muita coisa no LinkedIn, cases LinkedIn é legal, uma ferramenta profissional e tal. E mais um case mais técnico, né? O Instagram é uma página mais, digamos, leve, mais institucional e lá no LinkedIn bastante conteúdo técnico. E o contato, né? O telefone 349-9815-5326. Tá sempre à disposição. Me chama para tomar um café, para tomar um leite, comer um queijo. Vai conhecer um queijo lá do Eudes Braga. Vai conhecer um pouquinho do cenário da Sim, conhecer um pouquinho do cenário de prestação de serviço em excelência. Muito bom. E a gente está à disposição, cara. Sempre que vocês precisarem, nós estamos aqui de portas abertas para o Roots, para os clientes Roots, né? Para a cadeia do Roots, nós estamos à disposição. Legal, maravilha. Show de bola. Obrigado, Filipão. Obrigado para você que acompanhou até aqui esse episódio. Se você acompanhou até aqui e você não é inscrito no nosso canal, considere se inscrever. Novos episódios todas as quartas-feiras às 19h30. Já se passaram 94, esse é o episódio número 95. Tem muita coisa legal por aqui. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, sobe lá se você gostou desse conteúdo, sobe lá pro seu Instagram também, lá nos stories. E tamo junto, e até semana que vem. Um abraço para todos vocês. Tamo junto. Obrigado, Filipão. Tamo junto.